Olá, olá, olá! Rabiscos começando ainda em clima de festa. Jéssica Bobino, tudo bem com você? Oi, Tadeu, tudo bem? E você? O que você está achando do nosso Ocupa Rabiscos? Eu tô achando incrível, eu tô achando maravilhoso, eu tô achando que vai ser infinito, porque cada dia eu recebo um vídeo mais lindo que o outro, de pessoas Tá incríveis lindo, né? espalhadas pelo Brasil todo e até fora do Brasil. Eu tô apaixonadíssima pela nossa Ocupa. Nossa, eu acho que a gente precisava dessa corrente de poesia nesse momento que é tão difícil, né, aqui no país, de pandemia, de governo e tudo mais, e a gente poder parar uns segundinhos por dia e ouvir poesia, receber poesia, pessoas fazendo poesia, chamando outras pessoas, tá sendo incrível. Estou bem feliz E com a nossa Ocupa, que é celebrativa dos 2 anos também, né? é muito legal. A variedade de temas, né, de pessoas, as diferenças de pessoas, isso que está enriquecendo muito a celebração, né? Cada dia você pega uma pessoa que escreve um estilo diferente, ou poesia, ou ficção, pessoas que estão lançando um livro, pessoas que passam a se conhecer por causa da ocupação, que é justamente esse o nosso propósito. Aliás, é o propósito do Rabiscos desde o começo, né? Divulgar as vozes contemporâneas da literatura, e a ocupação justamente reforça isso e mostra que o Rabiscos está sim na linha de frente e quer continuar sempre na linha de frente da literatura atual, né? Sim, sem dúvida. A ideia da Ocupa é justamente essa, é aproximar, né, essas pessoas umas das outras, da gente mesma, poder se dar a chance de conhecer outras literaturas, né, outras vozes que estão aí super potentes fazendo. Então é isso. Acho que vale deixar aqui o convite para quem está ouvindo para ir no nosso Instagram, que é o @podcastrabiscos, e ouvir, né, assistir lá os vídeos com as poesias. Tá bem diverso, tá bem plural, bem a cara do podcast mesmo, e comemorando aí então os nossos 2 anos de podosfera. É isso aí. Jéssica, faça as honras da casa, apresente a nossa querida convidada, Malu Gimenez, que gentilmente aceitou falar com a gente sobre um tema muito bacana de ser falado, com todas as suas dores. Faça as honras, por favor. Com certeza, estou muito feliz porque, além de uma convidada incrível, a Malu é minha amiga, minha irmãzona, a gente troca muito, a gente se fortalece muito. Vou apresentar então. Eu nunca sei, Malu, se eu falo Jimenez ou Jimenez, mas eu acho chique falar Malu Jimenez, porque são dois Jimenez. É gorda, filósofa feminista, ativista em processo dinâmico, doutora em estudos de cultura contemporânea pela UFMT, pesquisa o lugar social do corpo gordo feminino, escritora do livro Lute como uma Gorda, fundadora do grupo de estudos transdisciplinares do corpo gordo no Brasil, idealizadora do projeto Lute como uma Gorda e fundadora das redes sociais dos estudos do corpo gordo feminino, além de fazer parte do coletivo feminista Gordas Chomanas, em Cuiabá, no Mato Grosso, e escreve para o Todas Fridas e também para o Margens. Malu, seja muito bem-vinda ao Rabiscos. Finalmente Nossa, eu chegou o tô dia de muito gravar com feliz, você. porque eu sou fã, né? Vocês sabem que eu aprendi e comecei a gostar de ouvir podcast com vocês, né? Jéssica é culpada disso, que Coisa me boa. falou, que me explicou, e eu comecei a ouvir, e eu adoro, sou fã, acho o programa super legal, o objetivo, fora toda essa relação afetiva que eu tenho com a minha amiga irmã Jéssica, que a gente se constrói junto, se desconstrói junto, né, Jéssica? E eu amo muito essa mulher. Sim, a gente se implode e se ergue todos os dias, né? Eu tô muito feliz que você tá aqui de verdade, Malu. E é legal falar que a Malu tá lançando o livro dela, que é o resultado da tese dela de doutorado, que é o Lute como uma Gorda. E ela tá lançando com os nossos parceiros, com os queridíssimos da Filos, da revista Filos, da editora Filos, da Casa Filos, o Jorginho e o Lucas, que são pessoas maravilhosas, e é uma parceria que não podia não acontecer. Eu tô muito feliz que deu certo.
que vocês estão nessa empreitada, nesse projeto de botar esse livro lindíssimo na rua, que vem aí também com fotos da Ju Queiroz. Então conta pra gente, Malu, o que é o livro Lute Como Uma Gorda, esse processo de pré-venda que tá rolando aí com a Filos. Vamos já começar falando do livro. Encontrar Filos foi muito um casamento. Casamento não é legal, né? Vou falar um romance, um caso. Foi... A gente é contra casamento aqui. Casamento geralmente dá errado, então melhor não. Aí tem que contratar o Tadeu. Mas, pois assim, muito feliz, né? Eles são maravilhosos, têm me tratado e tratado o tema, e tratado o livro com muito carinho. Eles entenderam a proposta, entenderam a importância e a urgência de falar sobre isso. E está rolando super bacana. E o livro está em pré-venda. Ele começa dia 15 de setembro, termina 15 de outubro, 30 dias de pré-venda. E muito feliz, né? Preciso vender 200 no mínimo para rolar nessa pré-venda, mas está rolando. E feliz, porque além de ser um livro, a gente fez todo um projeto artístico, todo mundo junto, né? Estamos levando fotos de mulheres gordas maiores aqui no Cerrado, onde eu moro, na Chapada dos Guimarães, com colagens digitais, com uma mulher gorda, filósofa, que fez essas colagens, a Paula Mello, uma querida também. Então, é um grupo aí feliz, trabalhando junto, para que aconteça esse projeto. E esse livro é resultado das minhas pesquisas de doutorado, né? Um livro denúncia sobre o que nós, mulheres gordas, passamos desde as nossas infâncias até a vida adulta, com a gordofobia de todos os dias, né? Como que a gente passa por isso, como a gente sofre por isso, mas também como a gente encontra ferramentas para resistir. Então, eu faço um percorrido, né, falando a partir do meu corpo, o livro todo em primeira pessoa. Eu tive muita preocupação em que fosse uma linguagem que chegasse a um maior número de leitores e também tivesse essa coisa de estar trocando uma ideia sobre assunto, sabe? Tipo, sentamos num bar e vamos falar sobre isso aqui. Então tá legal, tá bonito. Legal. Vamos mandar um beijo pro Jorginho. Aliás, Jorginho que tá devendo uma visita pro Rabiscos, né, Jéssica? A gente cobra ele sempre aí, ó. Se ele estiver nos ouvindo, Jorginho, sinta-se sem dúvida, convidado para entrar na casa aqui do Rabiscos, hein? A gente que já ocupou tanto a Casa Filos, né? Pois Por favor, Jorginho, venha ocupar aqui o Rabiscos com a gente também. Malu, você estava falando sobre o livro e o formato e tudo mais, e uma das coisas que mais me chama a atenção é que você usa de um recurso que é chamado de autoetnografia. E eu queria que você explicasse um pouco desse recurso, porque eu acho ele sensacional. Eu sou uma apaixonada por autoficção, por etnografia, por tudo isso, e eu acho que é um recurso fantástico, tanto para ser usado em pesquisas acadêmicas, porque aproxima, né, o leitor, enfim, do objeto ali da pesquisa, e também parte muito da vivência, né? Vai muito ao encontro do que a Conceição Evaristo chama de escrevivência e que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast. Então conta como é que funcionou esse processo, enfim, como é que foi o processo mesmo de feitio da tese, né? Acho que doutorado são 4 anos, então é um tempo imenso e desgastante, mas ainda assim imagino que seja curto para fazer tudo que você tem vontade. Então conta pra gente como é que foi esse processo. A etnografia é outro papo. Eu acho que eu me encontrei como escritora aí dentro, falando em primeira pessoa. Eu vi uma honestidade na escrita que eu não tinha tido contato ainda. Eu venho da filosofia, que é totalmente formal, colonizadora, é uma escrita distante, né? E no mestrado eu começo a escrever em primeira pessoa. E aí, no doutorado, eu deslancho, porque aí eu começo a escrever a partir do meu corpo, dos meus sofrimentos, das minhas dores e das minhas curas, e é totalmente transformador, porque você transforma a pesquisa te transforma, e a escrita também ela vai se modificando. Eu não sei se eu consigo escrever um livro de novo em terceira pessoa, acho que não,
Nunca escrevi um livro em terceira pessoa, na verdade, mas se eu me propusesse agora escrever um livro, acho que eu não conseguiria. É como se você abrisse aí um portal e fosse para outro lado, sabe? É muito diferente, é muito emocionante, envolvente e é uma experiência única que eu recomendo aí para quem não escreve em primeira pessoa tentar. No começo é meio difícil, mas depois quando você vai, você deslancha. E também é o teu ponto de vista sobre as coisas, né? Como você viu, como você vê e como no começo para o final da tese você já percebe aí algumas modificações, porque é isso, a gente está falando do agora, do instante, e nada é fixo, tudo vai mudando, tudo vai se transformando e você é livre para poder falar sobre isso. Então eu curti muito escrever em primeira pessoa, me descobri como escritora aí. E outra coisa também é você não estar tão preocupada na autoetnografia com uma linguagem formal, muito pelo contrário. A ideia é você fazer uma linguagem que chegue a muitas pessoas e que você também se identifique, sabe? É interessante que eu li a sua obra e me senti muito solidário no sentido de estar perto. É isso que você falou. Não tem aquela formalidade das academias e você fala das suas aflições, das suas mudanças, né? Por exemplo, eu descobri algumas coisas super interessantes, né, no comecinho, quando você cita até que as primeiras discussões sobre o corpo gordo feminino de 1978, né, com o livro Gordura é uma Questão Feminista. As primeiras discussões, acredito eu, que no prisma literário, né, da Suzy Orbach. E tem uma passagem também que me chamou a atenção, quando você faz um pensamento, uma reflexão sobre ser uma ativista, né? Eu vou até, se me permite até citar aqui um trecho da obra, que você fala assim: é por isso que quando entendi formalmente o que era ser ativista por uma causa, me identifiquei automaticamente e entendi o pertencimento, mesmo que sem nomenclaturas. Desde sempre como feminista e ativista contra a gordofobia, até mesmo quando não sabia muito bem que força era essa que emergia pela luta de se ter o corpo que não é o valorizado socialmente. Eu achei vários trechos fantásticos da sua obra. Esse trecho em especial, eu queria que você pudesse discorrer um pouco dele, porque fala justamente desse entendimento de você, ao tratar de uma forma ativa o lugar do corpo gordo, né? Falar do tema em si. Na verdade, eu me descubro ativista pesquisando, sabe? Escrevendo em primeira pessoa. Eu me vi como ativista e tive essa necessidade de me colocar na obra nesse momento que eu começo a pesquisar e escrever em primeira pessoa. Então, quem é que está falando, né? Malu Gimenez, eu sou branca, eu estou fazendo um doutorado em estudos de cultura contemporânea, eu sou filósofa, eu moro em Chapada dos Guimarães, mas eu sou ativista, eu me transformei numa ativista, eu consegui entender o porquê que eu sempre lutei por ter o corpo que eu tenho, que é gordo. Por que sempre me incomodou essa imposição? Então, conforme eu fui estudando e pesquisando, eu fui entendendo também o meu lugar no mundo como mulher gorda. Então, a autoetnografia, escrita em primeira pessoa, ela te traz isso, de você repensar que lugar social é o seu na escrita da obra, né? Então, em alguns momentos eu tive uma dificuldade de assumir isso no começo, porque a academia é isso, né? E logo depois não, eu começo a ler algumas feministas, a ler alguns filósofos, Foucault, por exemplo, ele era ativista e tal, e aí eu percebo que o que eu estou propondo é uma pesquisa ativista, é uma pesquisa decolonial do corpo, né? Então, então eu assumo, mas eu achei importante eu contar isso, como que eu chego aí, né? Como eu chego me nomeando ativista. Muito bom, Malu. Você falou disso, você falou do Foucault e tal. Eu estava lendo recentemente o Preciado, que era alguém que eu não conhecia, e aí de uma hora para outra, assim, muitas pessoas começaram a me recomendar e eu passei a ler e eu achei muito
muito parecido, inclusive, com o que você faz, né? Que também tem um quê de disrupção, né? Tem, a hora que a gente se apresentou, eu brinquei, falei que a gente se implode, né? E se levanta todos os dias, mas tem alguma coisa de destruição daquilo que está posto, de uma implosão da cultura que é hegemônica até então. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa dissidência, do que representa ser um corpo gordo na sociedade em 2020 e dessas formas de ocupar, né? De, por exemplo, estar na academia e ocupar construindo um saber científico, né? A partir da própria vivência, que eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais ricas e sagazes, assim, é meio que um cavalo de Troia, né? Porque a gente esbarra todos os dias numa literatura médica ou numa literatura, seja ela qual for, mas científica, que tenta patologizar os corpos, sobretudo os corpos gordos e tudo mais. E aí, quando você ocupa a academia sendo este corpo, você dá uma resposta, né? Não só para a sociedade, mas você constrói um saber científico a partir disso, que pode causar aí uma fissura e pode dialogar e pode implodir esse conhecimento hegemônico que é extremamente gordofóbico. Cara, então eu queria que você mesmo. falasse um pouco sobre. Quando eu percebi a injustiça de saberes mesmo sobre os nossos corpos gordos, sobre o meu corpo gordo, né? Injustiça episteme dentro da academia, em todas as disciplinas e cursos, porque a educação é extremamente gordofóbica, a medicina, a mídia. Eu vi a importância de romper isso, e a minha tese, ela é uma tese denúncia, é um livro denúncia, né? Eu denuncio isso, eu digo, olha, existe aí uma injustiça muito grande dentro da academia, e olha as consequências na minha vida, e não só na minha, porque aí eu mostro a minha e trago, da Joana, da Paula, da Maria, da Flávia, da Jéssica, olha o que a gente passa por causa dessa injustiça episteme, né? Vocês são corpos, vocês estão falando de corpos, de pessoas, e olha o que esse saber extremamente estigmatizador, preconceituoso, porque ninguém ouve as pessoas gordas, né, Jéssica? Ninguém escuta o que a gente tem para falar. E eu tive a oportunidade de estar ali e falar. Por isso também primeira pessoa, porque a gente tem direito de falar o que a gente pensa, o que a gente vê, o que a gente estuda e as consequências desses saberes nos nossos corpos, né? Eu acho que toda ciência que ela não pode ser questionada, ela não é ciência, ela é violência. E a minha tese, meu livro, meu estudo denuncia isso. A gente precisa questionar como a ciência vem falando, estudando e tratando o corpo gordo. Perfeito. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Malu, em relação a isso, é que, assim, você falou que, tipo, é isso, a gente fala e não é ouvido, né? E essa é uma sensação que me persegue, tipo, a vida toda, né? Por ser uma mulher gorda, por mais que eu fale, por mais que eu escreva, por mais que eu grave vídeos, por mais que eu me aproprie das múltiplas plataformas existentes, né? Que eu faça podcast, post, pichação, sei lá, né? Exposição do corpo vivo. Sempre tem aquela pessoa que é um pau no cu e que chama de mimimi, que, né, que fala que não é empática a isso, que tenta desconstruir todo aquele discurso, né? E a gente sabe que a opressão, ela é discursiva, né? O que cria uma opressão, seja ela qual for, antes de qualquer coisa, o discurso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como que você faz para falar do tema sem cair nisso que é lido e propagado como mimimi. Esse ataque ao meu corpo desde a minha infância, né? Eu falo isso também no livro, eu tive que criar algumas ferramentas. Quando agora eu vou falar sobre o corpo gordo, antes as pessoas davam risada, ainda dão, né? Não é que não dão. Mas agora, Jéssica, eu faço questão de dizer que eu estudei 5 anos, que eu sou filósofa, que eu fiz uma pesquisa e que eles vão ter que me escutar. Porque o que eu fiz também é ciência. Então, vocês agora vão ter que me escutar também. E a minha ciência questiona a sua. Então, eu tenho visto uma crescente preocupação em saber sobre esses estudos. Há 5 anos atrás, ninguém nem queria saber
ouvir, nem queria... Hoje eu já vejo... claro, precisa muito mais, a gente está começando, engateando, mas eu já vejo o interesse de pessoas querendo saber do que é que a gente está falando, o que significa gordofobia, o que a gente sente, o que são esses estudos, né? E acho também que é uma questão de tempo. Pela gordofobia ser estrutural, institucionalizada, eu nem sei se isso vai modificar de forma profunda. Contudo, a gente pode questionar, né? Eu acho que quanto mais pessoas questionando a revisão desses corpos, desses saberes, a gente entra nessa fissura aí com mais força. E a academia é nossa, é um lugar nosso, por direito. Então, eu tenho que estar lá, você tem que estar lá, o Tadeu tem que estar lá, todo mundo tem que estar lá. E todo mundo tem que ocupar seu espaço e falar sobre as nossas histórias, nossas opressões e tudo mais. Eu estava ouvindo vocês falar, eu até comentei com a Jéssica esses dias, a gente estava conversando, o tanto que eu aprendo com a Jéssica, principalmente em relação à relação com o corpo, né? Eu que sou uma pessoa magra, eu converso e a Jéssica, né, a gente conversa muito, a gente tem uma liberdade muito grande um com o outro, então a gente consegue, enfim, se abrir, mostrar as nossas fraquezas. E eu até falei para ela esses dias, a gente estava conversando, ela comentou, a gente teve um episódio e tal, e um episódio relacionado à gordofobia, e eu conversando com a Jéssica, ela me falou uma coisa que me marcou muito, ela falou assim, se tiver oportunidade, quando você, né, tiver numa situação que você pode falar, fale, porque eu falando não está adiantando nada. Às vezes você estando naquele mesmo ciclo de amizade que a gente tem, às vezes você falando, você que é magro, você pode ser ouvido e a pessoa pode mudar de opinião. Eu achei isso tão pesado, né, no ponto de vista social, e a Jéssica me conhece, ela sabe que eu tenho sempre estado disposto a ouvir. Eu fiquei muito com aquilo na cabeça, falei, nossa, que merda a Jéssica ter que me falar isso. Fale você que é magro, porque talvez você seja ouvido. Porque eu falar o tanto que eu sofro, o que eu sofro, ou como que eu sou agredida, não está adiantando. Sendo que a gente tem eu com a Jéssica, a gente tem uma relação de amizade, né, com vários grupos semelhantes. E eu acho isso tão delicado ter que ser assim, pelo menos com pessoas ditas críticas, que pensam, que são empáticas, mas parece que sempre tem uma barreira. Eu lembro uma vez que a Jéssica entrou numa discussão no Twitter, porque estava tendo uma discussão por conta do Babu, do Big Brother. A Jéssica levantou a bola de ele estar sofrendo também preconceito por ser gordo. Aí ela foi, atacada também no Twitter por conta disso. A Jéssica pode até falar melhor. Eu lembro quando a Marina Vergueiro veio no Rabiscos, ela falou que sendo HIV positivo, ela sofre mais por ser gorda do que se apresentar como HIV positivo, porque ela falou que ser gorda parece que as pessoas querem mostrar para você que é um relaxo, enquanto HIV positivo as pessoas têm pena, têm dó. Essa dimensão é tudo muito intensa, né, para quem quer falar sobre, ainda mais para quem sofre com isso, que é o caso de vocês, assim, que estão aí na frente militando Cara, sobre isso. Cara, isso é uma puta violência, né, Tadeu? Isso é uma violência extrema. Ainda mais, quanto maior a gente for, pior, né? Menos ouvida nós somos. E eu falei que as pessoas querem ouvir, eu estou falando da academia e alguns... Mas talvez meu vizinho continue pensando e eu não consigo chegar nele exatamente porque eu sou gorda, né? Uhum. E na nossa sociedade, uma pessoa gorda, ela não tem voz, porque ela é o fracasso total, né? Ser gorda na nossa sociedade, a gente carrega esse estigma de fracasso, de pessoas que não têm direito a falar, porque, olha, fracassou, vai falar o quê? Né? Então, é uma violência extrema e a representatividade, eu acho que vale pra caramba, tipo o lugar da Jéssica de jornalista, de falar de literatura, de youtuber não, de estar nas redes, né? Esqueci o nome, gente. No Instagram. A gente tá aí, a gente tá fazendo coisas, né? A gente tá aparecendo.
a gente está falando sobre coisas, a gente está falando sobre gordofobia, é um lugar privilegiado também, porque tem mulheres que nem podem falar sobre isso, né? Nem tem um espaço para falar sobre isso. Então, a violência, é disso que eu estou falando no meu livro, é uma violência foda, porque ela vem disfarçada de cuidado, de saúde, de amor, né? Eu falo para ela emagrecer porque eu gosto dela, eu amo ela, poxa, pessoa super inteligente, por que ela não emagrece? Então, é muito difícil você detectar a gordofobia, né? Eu falo sempre que a gordofobia é uma cebola e tem camadas, tem coisas que você vê na hora, mas tem coisas que você não enxerga. Você tem que estar preparado ali, prestar bastante atenção no que está acontecendo, ou se é a vítima, né? A vítima sempre percebe na hora, que é o nosso caso. Eu até comentei esses dias conversando, eu falei, sobre esse negócio da saúde, né? Você não vê uma pessoa magra comendo um chocolate e as pessoas perguntando, você tem diabetes porque você está comendo chocolate, né? Porque ninguém está preocupado com a saúde no final das contas, ninguém está né? É tudo um problema de estética. As pessoas, elas repetem, né? Esse estigma, a gordofobia ela é estrutural e ela é institucionalizada, então existe uma repetição daquilo que eu aprendo na minha formação mesmo, de que o corpo gordo é abominável e não me questiono. E o pior, Tadeu, quando tem uma pessoa gorda que diz não é assim que funciona, as pessoas não prestam atenção nessa dor. Né? E isso acontece em todos os lugares, inclusive na galera que se diz crítica, igual você falou, de esquerda, das artes, né? E nesses lugares ainda é pior, porque você acredita que ali não vai acontecer, mas acontece muito, viu? Uma coisa que eu acho que é interessante que o Tadeu falou é justamente sobre esse lugar assim da pessoa magra também na luta, né? Na luta anti-gordofobia. E aí eu queria te ouvir sobre isso, Malu, assim, sobre como as pessoas magras podem somar na luta sem serem escrotas, sem serem gordofóbicas, sem serem abusivas, né? Porque o que a gente observa muitas vezes é a mesma coisa que ocorre no movimento negro, que é uma tentativa de protagonizar aquilo que não lhe cabe, né? Ou o contrário, que é uma isenção total, assim, né? Uma abstração daquilo enquanto um tema que precisa ser debatido. Então, o famoso uso do lugar de fala às avessas, né? A pessoa fala, eu não entendo disso, então eu vou ficar quieta aqui na minha e vou me abster de opinar. Só que isso é tão prejudicial quanto, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre como essas pessoas conseguem ajudar as pessoas gordas nessa luta na prática. Eu acredito que todo mundo é responsável nessa luta, né? Magro, gordo, alto, baixo, todo mundo. Porque quando a gente fala de gordofobia, a gente está falando de um monte de outras coisas. A gente está falando de colonização de corpos, a gente está falando de empatia, a gente está falando de respeito, a gente está falando de várias coisas. Então, para uma sociedade melhor, tudo isso aí precisa acontecer, precisa ser combatido. Como é que as pessoas que não são gordas podem ajudar? De milhões de maneiras, falando sobre isso, estudando sobre isso, apoiando pessoas que falam sobre isso, apoiando pessoas gordas, né? Se aproximando de pessoas gordas para entender o que acontece. Ontem eu estava falando com uma moça, ela falou, mas na prática, como que eu posso fazer? Observe as pessoas gordas. Gente, nós somos 57% da população, é gente pra caramba. Então, se eu estou num bar, observe essas pessoas gordas como elas estão, se elas estão sentadas num lugar tranquilo, se elas estão bem, se elas não estão bem. Se você encontra elas num transporte público, ajuda, olha com cara de apoio. Se alguém fizer alguma brincadeira, intervém. Existem milhões de maneiras, né? Você tem amigos gordos, você tem relacionamento com pessoas gordas. Como que é a sua atitude? Acho que rever também qual é a minha atitude quanto magro no mundo gordofóbico é muito importante. Agora, existe um limite, né? O que é essa confusão aí que você falou, né, Jéssica? Eu vou contar uma história muito legal para vocês. A Ju Queiroz, que fez, eu vou contar
contar porque ela deixa, tá? A Chu Queiroz, que fez as fotos do livro, que é minha parça há muito tempo, ela se achava gorda, ela terminou um relacionamento por causa disso, porque a pessoa chamava ela de gorda, e ela me conheceu e a gente começou a conversar. E eu virei para ela e falei: você não é gorda? Ela: não, claro que eu sou. Minha família a vida inteira me chamou de gorda. E eu comecei a explicar para ela que numa sociedade gordofóbica, você saiu do 48, você é gorda. Mas o que é ser gorda, então? E aí eu comecei a mostrar para ela: eu sou gorda, Ju. Eu não entro na cadeira, eu não. E aí ela começou a ler, fez meu curso, começou a me acompanhar nas palestras, começou a trocar várias ideias comigo, e hoje ela é uma baita parceira, ela fala sobre isso no trabalho dela, ela fala sobre isso para as pessoas, e ela conta a história dela, fala assim: olha como a sociedade é tão gordofóbica, que ela quer fazer com que todo mundo acredite que é gordo por causa de 1 ou 2 quilos a mais, e invisibilize a luta de quem é gordo de verdade, né? Então, é um exemplo que eu gosto de falar de revisão mesmo de posicionamento social. Ela sofreu a vida inteira achando que ela era gorda, e aí, quando ela me encontrou, ela viu que ela não era gorda. E aí ela pensou: tá, eu não sou gorda, eu sou magra, como é que eu posso ajudar nessa luta? Massa demais. Você contou essa história e me fez ficar pensando numa outra coisa aqui. Tipo, enquanto você estava falando, eu dei uma viajada, mas no começo do ano eu tive um episódio que foi com a minha ex-analista, que ela foi extremamente gordofóbica, não tinha sido a primeira vez, mas aí por fim eu dei esse basta, enfim, acabei não aguentando mais e tal, e eu lembro que eu saí de lá muito brava, eu gravei um vídeo, postei no IGTV, e aí pedindo dicas de outros psicanalistas e tudo mais, e aí alguém foi perguntar para um amigo meu que também já tinha se tratado com essa psicóloga, que é um amigo magro, né, diga-se de passagem, se ela era de fato assim. Quer dizer, primeira coisa, ele não ia saber, porque ele é um analista para cada analisante dele, né, então assim, nunca vai ser a mesma pessoa. Segundo, que ele é magro, então como é que ele vai saber se ela foi gordofóbica ou não, se ele não sofre essa opressão? Terceiro, que foram buscar uma pessoa magra para validar, e aí a desculpa foi: mas é que a Jéssica é exagerada mesmo, então às vezes eu acho que ela pode estar exagerando. E aí eu tava lendo, né, aqui o seu trabalho, pensando nisso, e você usa como bibliografia o texto da Audre Lorde, que são os usos da raiva, né? E aí eu acho que chega muito perto do que as mulheres pretas sofrem, que é isso, que é serem lidas como raivosas, como exageradas, como briguentas, e aí você cria um outro estigma sobre um corpo que já é marginalizado. E daí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre essa sensação, porque às vezes eu tenho essa sensação de que eu tô sempre brigando, de que eu tô sempre muito brava com isso, de que eu tô sempre atacando as pessoas, mas na verdade é só uma reação daquilo que tá me oprimindo a uma vida, né? Exato, a gente é engraçado e louco e cruel de novo, né? Isso é gordofobia pura e dura, e aquela que a gente não enxerga, né? Então, em vez da mina aí, que eu não sei quem é, tal, que ouviu você falar, nossa, meu, que merda isso pra... Não, vamos ver se a Jéssica tá falando a verdade. Isso é gordofobia. Gordofobia porque você tá falando de uma dor, e todas as dores são importantes e válidas. Não importa, você sentiu a dor, né? Parece assim que quando nós aceitamos a gordofobia a vida inteira, aceitamos entre aspas, mas aceitamos. Eu, por exemplo, aceitei, me culpei muitas vezes e fiz de tudo para emagrecer. E aí, quando eu percebo que é um estigma, não tem nada a ver comigo, que eu vou ser gorda do jeito que eu sou, eu vou assumir isso e eu vou me posicionar, aí eu sou histérica, eu sou violenta, eu sou tudo aquilo que a pessoa acha, em vez dela assumir que o que eu estou sofrendo é gordofobia. Então, se eu ficar quieta, calada e falar assim, não, tá, tudo bem, eu senti que ela teve preconceito, mas eu devo estar exagerando, ninguém fala nada pra gente. Agora, se a gente se posiciona, né, aí sim, aí vem todo um ataque
porque a gente se posicionou, a gente identificou, lembrando que a gente passou por isso a vida inteira, a gente identifica de longe isso daí. A gente identifica com o olhar, né? A gente sabe do que a gente está falando, em primeira pessoa, né? A gente sofre essa opressão desde sempre. Eu estou no meu lugar de fala. Olha como é importante as pessoas entenderem isso, gente. É muito importante. E eu já passei por isso também, Jéssica. Esse ano eu passei com uma pessoa que estava ocupando, uma pessoa magra, pesquisadora, que estava ocupando o lugar de pessoas pesquisadoras gordas, e eu fui lá e me posicionei, e ela se fez de sonsa, e quando eu me posicionei mais forte na frente das pessoas, as pessoas acharam que eu fui violenta também. Então, eu não posso me posicionar se eu estou sendo oprimida, se eu estou sendo humilhada, se eu estou sendo machucada. São duas violências. Eu sofro a violência da gordofobia e eu não posso falar sobre isso. Sinto muito, mas eu vou continuar falando. Que bom, continue falando sempre. E você também, Jéssica, continue, porque essa ferramenta aí a gente demorou muito para conseguir. Só a gente sabe, né, Jéssica? Muita terapia para se posicionar, para falar. E aí, quando a gente consegue se posicionar, vem alguém e fala assim: nossa, como você está sendo agressiva, nossa, como você está sendo violenta. Terrível. Sim, sem dúvida. Você estava falando alguma coisa, Tadeu? Eu te interrompi? Eu ia falar só que, assim, eu gosto muito de ouvir vocês falando assim, que minha cabeça ela vai sempre abrindo muito para isso, porque quando vocês falaram que a gordofobia ela é estrutural, eu fazendo um mero exercício simples de lembrança, você vê que as piadas, os tipos de comparações com os antes e depois, como que envolve a discussão do gordo, né? E hoje em dia você vê um Instagram, por exemplo, você vê como as pessoas têm ficado iguais, né? As harmonizações faciais da vida, como que as pessoas tendem a querer um padrão e um padrão irreal, evidente, mas onde é acentuado isso, onde você tem adolescentes já crescendo e se preparando para ter aquela medida, né, e comportamento, e jeito de falar, e jeito de se portar, o que é natural do adolescente estar descobrindo, mas a internet ela acaba possibilitando essas discussões, né? A Jéssica mesmo, quem segue ela nas redes sociais, vê o universo que se abre, porque cada texto que a Jéssica escreve, aliás, o livro dela, quando vier, vai vir muito quente, eu tenho certeza, por se chamar Fósforo, também vai ser quente, por isso também, mas ele vai ser muito quente na questão de conteúdo, porque é muito humano e se você não consegue ser empático com essa dor descrita, detalhada, falando que nesse caso você seleciona quais causas você quer apoiar, né? Nesse caso é relaxo, nesse caso é preguiça, por que não vai malhar, por que não vai fazer isso, por que não vai fazer aquilo, você invalida todo um discurso, né? Vocês falando aí até do papel dos magros, né? A Malu deu vários exemplos, mas hoje eu consigo falar com uma certa naturalidade quando eu vejo algum amigo meu sendo gordofóbico, ou quando questiona alguém, fulano quer aparecer, quer fazer aquilo, eu falo, mas espera, você já entendeu? Você já foi atrás? Ou é simplesmente uma opinião estética do mundo, né? Porque isso chega a beirar aquela seleção de pessoas perfeitas, um mundo perfeito com pessoas perfeitas, e o que é o perfeito, né? A minha cabeça vai trabalhando muito nisso, assim, e eu fico muito feliz de poder estar no podcast e poder estar ouvindo vocês também. Também fica. Eu fico feliz de ouvir você falando isso, muito feliz que todo mundo ouça Tadeu, né? Ô Malu, imagina, eu queria, antes da gente caminhar para os finalmente, te fazer duas perguntas. Uma sobre a questão da pornografia, que eu acho que é um capítulo muito interessante na tua tese, e é um assunto que é muito pouco falado, né? Que é sobre o desejo e os corpos gordos, né? É um tema muito tabu,
inclusive ainda dentro da militância, né, inclusive dentro, né, das pessoas que pesquisam e tudo mais, é um tema que eu sinto falta da gente falar mais sobre ele. E, por fim, eu queria que, se você pudesse também falar um pouco sobre a representatividade, sobretudo na literatura. Então, a dificuldade que a gente tem de se enxergar em personagens, e quando a gente se enxerga, é sempre um personagem que está atrelado a alguma monstruosidade, né? Nunca é um personagem completo, nunca é um personagem com muitas camadas, é sempre um personagem ou tentando emagrecer ou no limbo da monstruosidade mesmo, né? No limbo da abjeção. Então eu queria te ouvir sobre isso também. Beleza. Eu acho que o tema da pornografia gorda é um baita tema, sabe? A gente tem que falar sobre isso. O tema da sexualidade é algo que me atravessa bastante, porque eu venho da filosofia, estudei um pouco de sexualidade com também o Foucault, que anuncia essa discussão da sexualidade hétero como um grande discurso de poder, né? Então, rever a sexualidade, propor outras sexualidades e romper com essa sexualidade que tanto machuca a mulher, né? É uma coisa que eu venho pensando muito, e eu descobri na tese uma pornografia gorda, né, de mulheres gordas, bem gordas, gordas maiores, 150 e 180 quilos, 200 quilos, e o que me surpreendeu foi como elas são procuradas, sabe? Esse tipo de pornografia tem aumentado pra caramba no mundo, e como existem pessoas que gostam. Então eu falei, cara, eu preciso escrever sobre isso, porque é o lugar do desejo é um lugar negado pra gente, né? Mas quando é escondido em quatro paredes, né, que o cara vai lá e bate uma punheta, ele não é negado, ninguém precisa saber, mas eu sinto esse tesão. Então eu falo um pouco sobre isso e também falo, tô falando por cima, né? Mas eu também falo sobre essa proposta de pornografia, que é tipo um pós-porno, não sei se a galera conhece, que não é uma pornografia de vagina e pênis entrando, é uma outra coisa. Então, geralmente, essas mulheres, elas performam sem aparecer a vagina e não tem pinto, sabe? É outra maneira, é mais carinhosa, a comida também entra na cena do desejo, e eu gostei pra caramba, porque é uma proposta diferente de sexualidade, né? Dessa heteronormativa. E aí você falou do Preciato, quando ele tem o manifesto contrasexual, tem tudo a ver, é uma outra proposta de sexo, de gozo e de prazer, que eu me surpreendi de ver essas mulheres gordas nesse cenário, né? Eu consegui falar com algumas, e as que eu consegui conversar, todas falavam disso, que era um lugar onde elas encontraram de empoderamento, de ativismo, de se sentir desejadas. Então, precisaria aprofundar mais, né? Porque é um subcapítulo do livro, tal, da tese, mas é um tema bem legal. Acredito que eu vou escrever mais sobre isso aí. E sobre a representatividade na literatura, nossa, é muito louco, porque vocês viram que o capítulo da minha tese eu brinco com os contos de fadas, né? Na minha infância, minha irmã mais nova era magra, e é magra. E a minha mãe contava as histórias pra gente, né? As de sempre e tal. E sempre eu não me identificava nunca, porque eu era gorda. Eu não me identificava com a princesa, sabe? E aquilo me despertou quando eu comecei a escrever sobre e pensar, né? Como é que pode? Que horror, né? Eu, na minha infância, minha mãe contando as histórias, introduzindo a literatura ali na minha vida, e eu me sentindo mal naquele momento, porque eu me identificava com a protagonista. Às vezes eu me identificava com a bruxa. Tinha uma história que eu não lembro qual é, que ela contava que a bruxa era gorda, e eu pensava, nossa, eu pareço mais com a bruxa
do que com a princesa lá, com a protagonista, né? Hoje eu ainda bem. Mas naquele momento de criança ali, infantil, isso mexeu comigo, sabe? Eu refiz, daí eu falei, eu vou ressignificar os capítulos aí. E é mais ou menos isso, né? Como a literatura, os personagens, o cinema, as séries, a gente sempre está naquele lugar de monstro ou de coitadinho. Repete, né, a gordofobia aí nesses lugares. Eu tenho uma série aí que eu amo, acho que você viu também, Jetland, né, Jéssica? Sim, eu amo essa série loucamente. Eu recomendo para todo mundo, porque ela discute, enfim, ela discute em vários âmbitos, né? Ela discute racismo, ela discute gordofobia, ela discute feminismo, ela discute Qual que é a série? beleza, chama Dietland. É Diet, não é? Dietland. A gente coloca na descrição do episódio, tem na Amazon. Mas se você puder ver, Tadeu, se fuçar, dá para pegar também enfim, pela internet, assim, uns gatos de streaming. É uma série incrível. É uma série que, nossa, eu assisti 2 vezes e eu ainda não digeri. Pena que ela foi cancelada na primeira temporada, né? Mas eu acho que vale muito, ainda assim, vale muito assistir. Vale, então. E ela ali, você vê, né? Uma protagonista real, vivendo ali a gordofobia de várias maneiras e tal. Eu acho que foi a única coisa que eu vi que eu me identifiquei, sabe? Mesmo. Para você ver, vou fazer 49 anos, gente. Como assim? Né? A gente não tem uma identificação com o filme, com uma série, com o livro, né? É triste. A gente precisa escrever e falar e fazer coisas com personagens gordos, a representatividade, aquilo que eu estava falando também da gente estar na frente, também é uma representatividade, né? Às vezes eu vou dar as palestras nas universidades aí da vida e vem as meninas de 18, 19 anos gordas falar comigo. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ver uma doutora gorda. Várias vezes, né? Porque a gente cresce não vendo. Quem que vocês conhecem, doutora? Quem que vocês já viram, gente? Que livro que vocês já viram uma capa igual a que eu tô? Tem. 0 livros. Não tem. Tanto que quando o Lucas falou assim, nós vamos pôr a capa você. Eu falei, não, vamos pôr as gordas Schumann. Não. Escrito em primeira pessoa. Vai ser você. E nós vamos escolher a foto e tal. Na hora, eu assim, fiquei meio, né? Tipo, nossa, eu, né? Aí depois eu pensei e falei assim, cara, não existe, não tem. Meu Instagram tá sendo derrubado toda semana, eu nem tô pondo mais na capa. Que é mais uma forma gordofóbica das redes. Mas ficou incrível e eu tô muito feliz. Vale lembrar que a Filos, ela trabalha muito com essa questão, né, dos corpos insurgentes, com a questão da dissidência, sim, né? À frente dela, todas as pessoas são LGBTQIA+, né? E são várias pessoas, todo mundo tá muito fora do centro mesmo, todo mundo tá nessa linha de ser outsider de tudo que tá posto aí, de tudo que tá normativo, né? É uma publicação totalmente na contramão da normatividade, da heteronormatividade. Então eu fico muito feliz que tenha saído pela Filos. Eu acho que a gente está se encaminhando para o final do nosso programa, mas que delícia poder te ouvir, Malu, que delícia poder trocar essa ideia, que acabou sendo mais uma aula anti-gordofobia do que um podcast literário, porém necessário e urgente. Acho que a gente precisa sempre falar sobre isso, né? Mas a gente tem um quadro, Malu, que é o nosso estante, que a gente faz todo final do Rabiscos, e que a pessoa que vem deixa uma indicação e a gente também deixa a nossa. Então pode ser alguma coisa que você esteja lendo, alguma coisa que você já leu, mas acha que é importante destacar aqui, deixar de indicação. Pode ser pode ser mais de um. E aí conta pra gente então o que tem na sua estante. Bom, eu também quero agradecer, gente. Foi uma delícia poder trocar ideia. É muito legal eu estar num lugar de afeto, e esse lugar é um lugar de afeto. Então, eu queria falar de 2 livros muito importantes na minha vida, que é A Educação como Prática da Liberdade, Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks,
que é um livro que está na minha estante, que está no meu livro, que está na minha vida e que me ajudou a transformar toda essa dor em pesquisa, em amizades e em muitas outras coisas. E um outro livro também que eu quero falar é da Sueli Rolnick, que é Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada, que o prefácio é escrito pelo Preciado, sabe? E é um livro muito bom, que eu recomendo aí para vocês reverem essas subjetividades capitalísticas que só nos fodem em nossa vida. Olha, se tem prefácio do Preciado, eu já quero, porque deve ser muito incrível. Eu sou muito cadelinha do Preciado agora. Desde que eu conheci, eu sou cadelinha do Preciado. Ele lança alguma coisa ou tá envolvido, eu tô lá louca tentando ler. Então, obrigada pela indicação. E você, Tadeu, o que você tá lendo? Eu estou lendo um livro que chama Mabok, da Tina Vieira. Se eu não me engano, ele foi enviado pelo Clube de Leitura do Humberto, lá do Primeira Prateleira. Confundo os livros que eles mandaram, mas eu acho que esse foi. É um livro que eu estou adorando. Conta a história de uma mulher que ela acaba de perder o pai e ela descobre uma série de cartas que foi guardadas para ela. Ela lê essas cartas e descobre algumas passagens da vida do pai dela e mistura um pouco a jornada dela com o luto, com o seu autoconhecimento, que faz ela percorrer por 3 continentes por conta dos conteúdos, que é a Europa, a África e a América Latina. Então ela percorre também na memória, na imaginação. E ela volta para o Brasil, volta para o Rio de Janeiro, enfim, com uma série de descobertas. E o livro é bem legal, bem escrito. E estou gostando muito. E você, eu Jéssica vou deixar Balbino? de indicação um livro que eu revisitei esse fim de semana. Eu fiquei aqui relendo e ouvindo também algumas poesias, que é o Use o Alicate Agora, da Natasha Félix. A Natasha é uma poeta que tem, se eu não estou enganada, 24 anos, mas ela lançou o livro, ela tinha 22, ela é santista, morava em São Paulo, acho que agora voltou para Santos. É um livro que foi publicado pela Macondo editora, né? É uma editora de poemas, uma editora de poesia, e é uma delícia de livro, porque é um livro super curtinho, de poemas curtos, mas que tem uma urgência do corpo ali, do desejo nesses poemas, que acho que é um livro para ter, assim, não na estante, mas na cabeceira, para ficar indo e voltando, revisitando. Eu gostei bastante. Já tinha lido, mas fiz esse exercício de revisitar no fim de semana, e foi muito bom fazer isso. Então fica essa indicação, Natasha Félix, conheçam. Ela é uma excelente performer também, então ela transforma as poesias em vídeo e tudo mais, e é bem massa. Então acho que vale a pena. E é isso. Acho que chegamos no final. É isso. Vamos deixar o serviço da Malu, para comprar então, o livro, como é que faz? Pode ir lá no meu Instagram, Estudos do Corpo Gordo, e na bio tem o link da editora Filos, e aí você clica e compra meu livro. Ajuda aí na pré-venda. Vamos fazer ele acontecer. Perfeito. Legal que a Filos está fazendo 3 esquemas na lojinha delas, que é o livro. O livro sai por só o R$36, livro, R$36, né? O livro com autógrafo, 46, acho que é 46, agora não lembro. 45, com marca-página com fotografia da Ju Queiroz. E um que o Lucas, gente, pegou a Vênus e fez uma releitura com o meu corpo, que é uma escultura linda, que vem junto com o livro, com o autógrafo e com marca-texto, com a foto da Ju Queiroz, que é R$100. Fiquei curioso com essa escultura. Eu quero. Eu vou fazer essa escultura. Porque a gente pesquisou várias pessoas, e um não podia, outro não sabia, outro falou assim, mas como assim eu vou fazer releitura? E ele falou, você quer saber, Malu? Eu vou fazer, aquele jeito dele, eu que vou fazer, eu vou resolver. Eu falei, nossa, vai ser uma honra. Então é a cara da Filos isso, né? Deixa que eu faço. Muito legal. Muito bom. Estou muito feliz. É isso, Malu. Super obrigada muito obrigado mesmo. Pela disponibilidade. Vida longa esse programa que eu gosto muito. Obrigado mesmo. Você tornou o Rabiscos mais especial hoje, pode ter certeza. Obrigado mesmo pela sua participação, por ter aceitado. Eu que agradeço. Obrigado, Jéssica. Beijo para vocês. Beijo a todos.